duas linguagens e encontrar um caminho que direcionasse para o entendimento da foto performance. Então, eu vou trazer um pouco de como se deu essa minha reflexão, essas minhas inquietações em torno da fotografia e como a performance, né, veio junto nesse processo. Vocês podem me interromper também, se quiserem perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa durante a minha fala. Eu vou compartilhar aqui o primeiro slide. Cadê? Essa fotografia, essa é uma fotografia muito importante para o meu processo, que é uma foto da minha mãe, é uma foto de arquivo que eu tenho aqui, nos meus álbuns de família, e é uma fotografia dela em São Paulo nos anos 70. Minha mãe também é nordestina, né, e eu carrego nessa história e nas memórias da minha família um frequente trajeto, né, essa transição, esse êxodo, né, para o Sudeste, do Nordeste para o Sudeste, e isso está muito presente, né, nos meus álbuns de família. Apesar da imagem que eu tenho no meu cotidiano, que eu carreguei na minha história, que é a imagem aqui do sertão, talvez paisagens mais relacionadas à caatinga, um pouco da seca, do calor, né, daquele pôr do sol quente, dessa paisagem. Em contraste a isso, tem esses retratos do período que minha mãe esteve em São Paulo. E ela também não é artista, né? Quando ela foi para São Paulo, ela foi para trabalhar como doméstica. No entanto, esse registro, ele sempre me chamou muita atenção, porque ele me traz, assim, um pouco mais do que apenas um rastro da ação que ela estava executando nesse momento. Ele me traz um pouco mais do ato trivial de atender ao telefone, né, que seria o registro dessa ação. Ele me convoca algumas experiências, e eu comecei a me questionar de onde vinha essa afetação, né? Para além da minha relação com ela de mãe e filha. Né? Como a imagem me trazia essa afetação. E aí eu fui percebendo que tinham alguns traços performativos nessas fotografias que me provocavam isso. E isso se dava um pouco por conta da pose, um pouco por conta de como a indumentária se relaciona com os objetos nesse local, as cores utilizadas nesse retrato. Claro que esse é um retrato um pouco incomum, assim, ao meu ver, de outros retratos de família, né? Ele é um retrato que convoca uma certa performatividade para a imagem. Então, eu comecei a ir me debruçando sobre isso e investigando esses detalhes, porque que não se trata exatamente de um performer executando uma ação para a câmera, né? Essa obra não foi pré-pensada, pré-produzida, né? Para ser uma foto performance, mas tem uma ação que desloca o meu olhar para além da ação cotidiana. Então, eu fui um pouco nesse caminho para compreender aí o que poderia ser a foto performance, ou o que faz de um retrato uma foto performance. Nessa segunda fotografia, eu continuo me questionando, né, de como especificar melhor o que é essa linguagem artística. Eu costumo afirmar que a foto performance ela acontece quando a ação performativa ela é pensada para a fotografia, ou seja, o performer ele não está ali para um público, né? Ele não se apresenta para um público e o registro dessa apresentação se tornou uma obra. O público tem acesso a essa ação através da fotografia. Dessa maneira, ação performática e composição fotográfica elas precisam estar horizontalizadas, no sentido de que elas se complementem, não uma linguagem sobressai a outra. Essa é uma fotografia que eu realizei em 2016, né, uma obra da minha autoria, e em 2016 eu ainda fazia o que a gente chama de fotografia documental. Então, a minha intenção nesse projeto
era documentar mulheres de uma comunidade quilombola. No entanto, os meus registros naquele lugar, ele ultrapassava um pouco do que eu entendia como fotografia documental, muito pela composição e da relação que eu estabelecia com essas mulheres fotografadas e da relação delas com o objeto e com o espaço. Né? Então, apesar da minha intenção naquele momento fosse documentar, né, fazer um registro, um retrato, eu acabei trazendo elementos que iam um pouco para além do registro, né? Uma composição que se deu de maneira bastante orgânica, né, e bastante intuitiva, mas que tirou a imagem desse lugar de documentação e apresentou um caráter performativo para aquela ação, naquele momento, e para a obra em si. Então, eu fui caminhando por aí e investigando obras de outros artistas e vendo essas diferenças, assim, o que trabalho eu posso chamar de foto performance e que trabalho não dá para chamar de foto performance, né? Então, quando eu começo a exemplificar, né, o que vem a ser a foto performance, eu gosto muito de olhar para o trabalho da Francesca Uldman. Apesar da artista nunca ter se autoafirmado como performer, nem muito menos ter classificado as obras dela como foto performance, hoje a gente pode olhar para as obras dela e perceber assim, uma composição que leva a fotografia para esse lugar da performance. Porque, primeiro, que a artista ela sempre se fotografa, então o corpo dela está sempre em ação, na fotografia, e ela se relaciona com o espaço de uma maneira que o espaço se torna uma extensão do corpo dela. Então, o que a gente tem aqui é mais do que um registro, por exemplo, nessa segunda foto, de Francesca se pendurando na porta. Assim, pelo menos quando eu olho para essa fotografia, eu vejo mais do que isso, né? E a gente pode perceber também que os objetos da cena, eles parecem que foram previamente pensados, assim, o lugar que cada um deles está para a fotografia, para construir uma narrativa. Então, o corpo e o espaço se misturam, né, de alguma maneira nessa composição. Então, os trabalhos de Francesca levam muito para esse lugar da performatividade, da ação pensada para a fotografia. Uma característica muito comum nos trabalhos dela é que ela se fotografa em casas abandonadas, em lugares, né, um pouco com esse caráter de destruição, e ela vai se misturando nesses destroços. Tem um aspecto surrealista no trabalho dela também, que traz essa dramaticidade para a fotografia. Então, a gente poderia pensar no trabalho de Francesca Uldman como foto performance, né? Mesmo a artista não tendo classificado o trabalho dela dessa forma, até porque o termo foto performance, acredito que veio surgir depois dos anos 90. Antes disso, apesar de muitos artistas da performance trabalharem juntamente com fotógrafos e realizarem continuações de suas obras performáticas através da fotografia, ainda não se falava em foto performance, né? A fotografia vinha ali muito como um registro da performance. Então, ao longo do tempo, os artistas foram superando essa relação com a fotografia de registro e foram trazendo um valor de obra de arte para o registro fotográfico, para a fotografia. Então, o caráter de performance, ele está na imagem, ele está na composição fotográfica também. Retomando também alguns precedentes, né, da performance, o trabalho de Pollock nos leva a pensar nesse lugar de ação para a fotografia. No caso, ele traz aí um pouco da arte corporal, e o trabalho dele era realizado em estúdios fechados, então a ação, ao momento que ele pintava, né, que era a própria obra de arte, se deu através da fotografia. Então, e é nesse momento também que o olhar passa a estar mais ligado ao processo e ao artista, e menos
a obra. Então, a gente percebe que o processo criativo como um todo, ele é a própria obra artística, né? Então, acredito que todos vocês já tenham estudado bastante sobre performance e já tenham, né, uma referência em relação a isso. Mas eu acredito que aqui no trabalho de Pollock, ainda nos anos 50, já tinha um precedente do que viria a ser a fotoperformance, porque a fotografia passa a ganhar mais valor dentro da arte contemporânea, dentro da arte de vanguarda em si, a fotografia passa a ser essencial, ela vai ganhando um outro espaço. Em seguida, já nos anos 60, o trabalho de Rudolph também agrega a fotografia às suas obras, né? Ele para de fazer performances presenciais, assim, com o público presencial, e ele passa a realizar todas as ações para a fotografia, em estúdios fechados. Então, ele também traz esse valor, né, de performance para a foto. Ele realizava mutilações no próprio corpo, né, vinha com essa coisa de se expor a riscos, expor o próprio corpo a riscos ali no momento da performance, e fazer tudo isso para a fotografia. No entanto, quando eu observo o trabalho de Rudolph, eu ainda vejo um desequilíbrio assim, no que se refere ao lugar da performance e o lugar da fotografia. Me parece que no trabalho dele, a fotografia ainda tem um lugar de registro. Assim, o foco está na ação. Quando você olha para a fotografia dele, pouco me chama a atenção a composição da foto, por exemplo, o jogo de luz e contraste. Não conduz a narrativa tanto quanto a própria ação. Então, a narrativa está ainda centrada na ação do artista, e não no todo, né, na composição da fotografia juntamente com a ação, que é o que eu espero de uma foto performance, por exemplo, né? Em seguida, em paralelo ao trabalho de Rudolph, eu já olho para o trabalho da Gina Payne, por exemplo, e que também realizava, né, mutilações no próprio corpo durante as performances, e eu já consegui encontrar uma harmonia, né, na composição fotográfica em relação à ação da artista, né? Principalmente nessa primeira foto, de alguma maneira, me parece que o corpo dela toma a imagem de uma maneira em que o próprio enquadramento, a própria relação, talvez, de cores, né, de contraste, provoque algo no espectador que vai para além da ação. Não sei se vocês conseguem observar isso também. É como se a fotografia saltasse para fora, né, desse quadro. Como se a ação dela tivesse algo que vai para fora, que nos afeta de maneira incisiva, através da própria imagem, mais do que tanto quanto pela ação. Então, eu já vejo aí um pouco dessa perspectiva. No entanto, quando a gente investiga os trabalhos de Gina Payne, é até difícil encontrar o crédito do fotógrafo, né? O fotógrafo sequer é citado nos trabalhos dela. Então, em muitos outros, não tem tanto cuidado com a composição fotográfica em relação à ação. Então, eu vejo que tem um avanço, né, desse equilíbrio entre composição e ação, mas ainda coloca a fotografia num lugar secundário em relação à performance, apesar de ter um avanço no que se refere a essas características. No entanto, quando eu olho para o trabalho de Helena Almeida, principalmente esse, Tela Habitada, também nos anos 60, ela já traz uma outra perspectiva, né? Eu já posso olhar para o trabalho dela como uma foto performance. Porque, se a gente for olhar, né, é um artista que vem ali das artes plásticas, da pintura, assim como Pollock, né, que foi um dos primeiros exemplos. No entanto, a maneira que ela se relaciona com a pintura e com a tela
é diferente do que Pollock fazia. Enquanto as fotografias dele eram um registro da ação dele ao pintar, Helena Almeida ela se relaciona completamente com a tinta, completamente com a tela. Por exemplo, nessa obra ela adentra a própria tela. E essa estratégia também de trabalhar com a narrativa em sequência, como frames de um filme, conduz também essa narrativa, e é uma estratégia muito usada por muitos artistas da foto performance, de fotografar as ações em sequência, e apresentar a obra, por exemplo, em 10 fotografias, né, nessa sequência de ações. Então, Helena Almeida já é um exemplo interessante para a gente adentrar, talvez, ali, o que viria a ser o universo da foto performance. E isso em vários outros trabalhos dela. Tem trabalhos em que ela joga tinta por cima da fotografia, então você vê que ela recria aquela imagem diversas vezes e ela ressignifica o valor dos objetos, né? Então, a tela, por exemplo, né? A tela que ela habita, o nome da obra é Tela Habitada. Então, a tela, para além da sua função, talvez, entre aspas, né, trivial, de ser um lugar para a pintura, é o lugar que ela adentra com o próprio corpo. Então, ela traz uma outra significação para esse objeto que se torna o próprio espaço. Então, há aí uma conexão entre os objetos da cena, o corpo e o espaço fotografado. Então, é como se cenário, figurino e indumentária se interligasse na obra. Né? Dá para fazer um pouco essa comparação. Tem uma pergunta para você, desculpa, do Ricardo. Sério. No chat, você quer olhar ou você quer que eu veja? Sim, pode falar. Vou voltar aqui. Jéssica, mas isso não estaria ligado à subjetividade do espectador? Quer dizer, olhar, né, como foto performance, e não à fotografia em si? Digo em relação à composição de imagem. Sim, está muito ligada à subjetividade do espectador, porque assim como durante a performance presencial, existe ali uma relação entre espectador e artista, né? Espectador e obra, e é assim com a fotografia também. Quando eu vou falando dessa condução, assim, do que eu enxergo nessas obras, é um pouco a fim de trazer uma evolução do que hoje a gente considera foto performance, porque senão qualquer fotografia pode ser foto performance, né? Se fosse assim, não existiriam as sublinguagens, né? As diversas linguagens. É como dizer que tudo é performance, sabe? Então, quando eu venho trazendo essa linha, é um pouco para chegar no que eu separei como principais características de uma foto performance. Claro que entra aí a subjetividade do espectador, mas a gente pode ver que algumas imagens, elas têm especificidades estéticas que têm mais potencial de provocar do que outras, né? Assim como qualquer obra artística. Então, a intenção mesmo é pensar em que características estéticas são essas que podem fazer trazer para a experiência em relação à fotografia algo que se assemelha à experiência diante de uma performance. Então, a intenção é um pouco essa. Respondi? Respondeu sim, Jéssica. É porque eu tinha até conversado com o Rocco já no começo do período. Eu venho da comunicação social e depois eu fui fazer artes cênicas. E eu trabalho com fotografia também. E eu sempre tive um problema assim com o termo foto performance, porque eu não consigo ver uma distinção que separa a fotografia da foto performance, no sentido de que quando acontece de alguém falar da foto performance para mim, me parece que está fazendo com que a fotografia seja reduzida só a registro. Me parece assim que não se considera que ela vai além de uma linguagem também, sabe? Como a própria performance. E eu fico bem confuso nesse limite, assim, entre o que é fotografia e o que seria foto performance mesmo. Tudo é fotografia, né? Isso não dá para negar.
Mas a própria, antes da foto performance, a fotografia também se divide em fotografia documental, fotografia contemporânea, fotografia, enfim, fotografia de arquivo, retrato, paisagem. Então, a própria fotografia ela também se divide, né, nesse sentido. Mas quando eu olho para a foto performance, separando o lugar de registro, de documentação, e trazendo um pouco para o objetivo de se criar uma obra de arte. Eu acho que a gente chega na foto performance quando... eu ia falar sobre isso mais à frente, mas como você levantou, eu acho interessante a gente comentar logo. Quando toda fotografia ela tem em si um caráter performativo, mas a gente consegue produzir uma foto performance quando esses aspectos performativos eles são pré-pensados, pré-planejados, sabe? Quando a gente assume essa possibilidade. Você entende? Sim, explicou sim. E eu acho que também tem um lugar da gente pensar também o quanto de performance, de pensar também aspectos da performance arte para essa fotografia, que é diferente, por exemplo, de eu documentar, vamos supor, um evento, um casamento, tá? Existe ali uma performance cotidiana, mas é diferente quando tem um artista, né, que traz ali suas ideias, suas subjetividades, com possibilidades de criação, de indumentária, sabe, de pensar um espaço para ser fotografado. Então, na foto performance, a composição fotográfica ela é pré-planejada, diferente de outras fotografias. Pelo menos eu acredito um pouco nesse viés. Eu acho que um elemento, Jéssica, desculpa, talvez ajudando a compor assim, em relação ao Ricardo, eu acho que é você pensar na noção de mise-en-scène. A foto performance ela tem um lugar de mise-en-scène. Primeiro que tudo, você pode olhar como performance, tanto que a grande crítica da Josette Ferrara em relação ao Schechner Schechner disse que tudo era performance, então está na hora de recortar o que não é e o que é próprio da arte. Ela faz essa grande crítica a ele, em um dos livros dela. Ela fala assim, se tudo é performance, se um bate-papo com outra é performance, porque para quem leu o que é performance dele, sabe que são 8 categorias, 7 com mais uma lá, enfim, na política e tal. Ela fala assim, então qual é a eficácia de tudo ser performance? Então tudo é fotografia? Então qual é a eficácia específica da fotografia performativa? A noção que a gente trouxe, eu acho que a Jéssica vai falar isso, foram uma série de critérios. Um deles é o estranhamento no cotidiano. Vocês não podem negar que essas fotos, elas não são banais, elas causam estranhamento naquela lógica do cotidiano. E o outro elemento é a noção de encenação, que há um interesse de encenação. Você pode olhar isso sob o viés de fotografia, sei lá, documental, eu não entendo os termos, mas você pode também olhar sobre esse aspecto. E aí eu escrevi aqui que é pegar as palavras pelo chifre. Basicamente, o Samuel perguntou o que é isso. É você pegar uma palavra e se apropriar dela. Quando, por exemplo, enfim, vou dar um exemplo. Vocês lembram quando no Canadá um policial, um chefe de polícia disse que as mulheres não seriam estupradas se elas não se vestissem como vadias? E em seguida fizeram a Marcha das Vadias. Quer dizer, você pega uma palavra que é uma ofensa e transforma ela em outra coisa. Então hoje as marchas da vadia não tem, Marcha das Vadias não tem, mas aquele significado original. Entende? Quando a gente pega pelo chifre, então a ideia de fotografia como um elemento inicial, ela vai se transformando num olhar sobre foto performance. E aí é óbvio que passa por um olhar. Quantas vezes eu já vi coisas que para mim eu falo assim, isso para mim é uma vídeo instalação, e aí o autor fala, não, isso é uma vídeo performance. É como ele vai se apropriar daquela palavra, que eu falo pegar pelos chifres, né? É um termo de uma socióloga, baiana, inclusive, esqueci o nome dela, mas ela vai falar sobre isso. Quando você pega algo, igual a Judith Butler faz, queer, o que é queer? Marica, é uma ofensa. Ela pega e transforma isso numa teoria.
Então, teoria queer é você pegar o que te ofende, ou que você não conhece, ou que não tem o que é genérico, e se apropria de uma forma sua, a partir de uma série de critérios. Que você, Ricardo, pode olhar e ter essa discussão. Inclusive, você pode fazer críticas à foto performance, né? E dizer, então a fotografia está reduzida a um lugar. Isso pode ser a sua pesquisa, por exemplo. Mas também pode olhar sobre esse aspecto da foto performance, a partir de uma série de critérios que a Jéssica trouxe, né? E que a gente teve que construir junto. Perdão, era isso. Não, ótimo. Não, foi ótimo. Eu retomo? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria falar. Consegue me ouvir? Sim. Pode falar, Samuel. Eu acho que esse ponto que o Gilberto trouxe é muito uma característica dessa hibridização das linguagens, né? Porque é tão entrecruzado entre as duas linguagens que a gente não consegue definir um espaço. E é bem uma característica dos fenômenos intermediáticos mesmo, que tem aspectos das duas linguagens e aí se torna um outro fenômeno, mas que não existe separado das duas linguagens. Acho que vai muito nesse sentido também. Você entendeu, Marcelo? Eu entendi a parte final, mas eu acho que o que eu entendi, ele falando sobre assim, a hibridez dessas linguagens. E é isso mesmo, gente. A gente está vivendo no começo dessas linguagens. Pensem que o teatro grego demorou 2000 anos para se solidificar. Então, dizer, né, uma coisa que é muito mínima, que é a performance, que até hoje a gente pisa em ovos. Foto performance, idem. Vídeo performance, idem. Por exemplo, um monte de gente até hoje nega a noção de vídeo performance. Porque se a performance ela é para uma audiência, quer dizer, tem que ter público. Então, o que seria hoje? Imagina agora o teatro virtual, um monte de crítico diz que aquilo não é teatro. E a gente pode fazer uma série de coisas, a gente pode criticar, a gente pode fazer teatro virtual, a gente pode, né, uma série de relações. Eu, por exemplo, várias vezes que eu vejo algo que falam que é teatro virtual, eu falo assim, nossa, mas isso já não tinha outro nome? Sei lá, vídeo instalação e tal. Mas eu acho que é a necessidade de uma época, um olhar sobre essa época e uma discussão sobre essa época. Então a Jéssica, ela olha esse material, como vocês também vão fazer, e vocês se apropriam dele a partir de uma série de critérios. O que não pode acontecer é deixar de ter critérios, né? E aí você, quando esses critérios não existem, você cria esses critérios, entende? Então, esse olhar e a foto performance, ela já está aí. Eu ouço há pelo menos mais de 10 anos artistas se chamando de foto performers. Eles se chamam. E aí se existe assim, mas isso é em detrimento à performance, à fotografia comum, né? O comum, não sei se é o termo, peço desculpa se eu estou... Eu acho que não é detrimento de forma alguma. Né? Mas eu acho que é tentar encontrar um lugar artístico para isso. Né, Ricardo? Eu queria até ouvir você mais depois. Mas pensar assim, então, existe um olhar de uma pessoa, um olhar de fora sobre essa pessoa, uma tentativa de explicação estética desse lugar e um auto-reconhecimento. Eu posso olhar, sei lá, a Idila, ela pode se considerar performer, mas eu posso olhar ela como uma atriz e não performer. E aí vai ser o olhar que ela constrói e o olhar que eu construo sobre ela. Entende? Então, e aí os lugares quais são? Os conceituais. Você vai criando a partir de uma série de conceitos, né, que você traz. Um monte de gente, por exemplo, considera intervenção urbana só da área das artes plásticas e urbanismo. O pessoal do urbanismo odeia quando o teatro fala que o que ele faz é intervenção urbana. Eu já vi vários, não, intervenção urbana é nosso, como se fosse uma palavra que você captasse, né, como se coubesse numa caixa. E aí as outras pessoas falam, não, o que eu faço é intervenção urbana teatral. Entende? Então, você vai precisar trazer autores que dialogam com você e o contraditório, autores também que vão discordar, enfim. Né? E o bom da arte é isso, as coisas podem viver juntas. Né? Elas podem caminhar no mesmo lugar a partir de perspectivas diferentes. Não sei se eu respondi, Samuel, mas é um pouco nesse lugar. E eu costumo observar também, eu acho que eu trouxe isso também na dissertação, de pensar a foto performance não como um desdobramento da performance,
ou uma extensão, uma subcategoria da fotografia, a foto performance como uma linguagem independente, né, que traz aspectos tanto da performance quanto da fotografia, mas como uma linguagem única, sabe? Que traz esses aspectos, mas que se forma de maneira autônoma. Esse negócio da linguagem é bem interessante, porque é sempre um termo que me pega muito. Quando a gente fala dessa hibridização entre linguagens, como é que se constitui essa nova linguagem que já tem duas linguagens que formam ela? Elas têm, sei lá, um parâmetro específico para existir, elas independem das outras. É sempre um termo que fica me incomodando ou me fazendo refletir sobre. Volto? Tá bom. Eu vou voltar, então, a mostrar mais algumas fotografias e destrinchando melhor esses critérios que eu coloquei como critérios da foto performance. Cadê? Então, um aspecto um outro aspecto que eu tomo também para a foto performance é a relação entre realidade e ficção na fotografia. Porque quando eu penso, por exemplo, num artista, né, um performer que criou toda aquela cena para ser fotografada. Então, eu comecei a questionar meus próprios trabalhos. Eu comecei a pensar, então eu estou fazendo uma fotografia ficcional, eu estou tratando são narrativas ficcionais que eu estou trazendo, e ao mesmo tempo aquelas ações eram muito verdadeiras, então não era necessariamente uma ficção. Tinha ali um caráter muito forte de realidade, tanto pela realidade da ação do performer, a ação que o performer estava executando, que não era ali não era um roteiro teatral, e também por pensar no âmbito da performance da memória, de pensar que muitos desses trabalhos, eles falam de intimidades do performer, né? Ou de intimidades do performer com o fotógrafo, e de memórias, de aspectos da vida privada. Então, tem ali uma série de realidades, uma série de memórias que são levadas para a imagem, que também se mistura ali com algumas ficções nessa narrativa. Então, esses limites, eles são muito tênues. Então, eu vejo a foto performance caminhando aí, misturando essa questão de realidade e ficção na fotografia. Quando a gente pensou, né, o que diferencia a foto performance da fotografia documental, por exemplo. A fotografia documental tem um caráter de realidade, de real, né, de pensar o real de maneira muito forte, assim, de registrar, sei lá, uma manifestação cultural específica, e dali você trazer ali uma fotografia documental. Documentou de alguma maneira, ali tem um caráter de real muito forte, né? A fotografia, inclusive, foi tomada dessa maneira durante muitos anos, né? Uma fotografia como uma prova de verdade. No entanto, quando a gente olha para a foto performance, esses limites, eles são muito tênues. A realidade e a ficção, ela se mistura para construir narrativas que estão em torno da memória, estão em torno de objetos da vida pessoal. Por exemplo, nessa fotografia, eu fiz em parceria com outra performer, Gabriela de Souza, e a gente levou elementos, né, da nossa história, elementos muito pessoais de nossas vidas, para o ambiente que a gente pretendia fotografar, que era um terreno abandonado, e a gente foi trazendo questões nossas, questões que nos moviam, e fotografando, e foi assim que surgiu essa obra, chamada Lugar de Inexistência. A gente levou nossos corpos para um lugar inacabado, né, talvez inexistente, para questionar diversas questões em relação ao corpo da mulher negra,
E aí eu trouxe uma flor, né, o copo de leite, que como essa flor, que talvez estava aqui de decoração na minha casa, ela ganha outros significados quando ela é colocada na composição fotográfica. Então tem aí uma recriação do real, né? Uma recriação das nossas memórias. Então a foto performance traz muito isso, a recriação de memórias, a recriação de uma realidade através da composição fotográfica. Então, aí, no segundo capítulo da minha dissertação, que depois eu quero até compartilhar com vocês, é onde eu destrincho melhor esses critérios, né, essas estratégias e essas características que têm sido muito usadas por artistas contemporâneos, né, que já se classificam suas obras como foto performance. Essa também é uma fotografia minha, chamada Sertão, em que eu poderia trazer um retrato comum, mas eu gosto de observar como um simples elemento, né, que foi enrolar esse material em torno da cabeça, em torno do rosto da performer, convoca talvez um valor performativo de recriação desse real, sabe? Ou como a luz utilizada, como os contrastes utilizados na composição modificam esse retrato. E como o Marcelo até comentou, né, o lugar da fotografia como uma encenação. Eu até uso o termo fotógrafo encenador. Nem existe esse termo, né? Mas é de pensar mesmo o papel do fotógrafo ali na produção da foto performance como um encenador. Um encenador no sentido que ele vai pensar o espaço, ele pode ajudar a organizar, por exemplo, conectar indumentária, paleta de cores, composição. Então, a composição final da cena é pensada por esse fotógrafo encenador. Então, o fotógrafo ele ganha esse lugar, né, de pensar para o espaço da fotografia como se pensaria o espaço do palco, por exemplo. E algo também muito recorrente é o uso da autobiografia, que é pensar o quanto essas foto-performances elas trazem narrativas autobiográficas desses artistas, né? Como é muito comum o artista se fotografar e trazer questões da vida privada, o espaço doméstico, a própria casa, a própria família nesses retratos, né? São autorretratos. Então, muito da biografia e da própria memória do performer é levada para a fotografia. Então, quando eu olho para esse aspecto, eu observo o trabalho de Carrie Mae Weems, não sei se vocês já conhecem o trabalho dela, já realizado ali nos anos 90, e ela faz muito isso. Observando essa parte da obra, por exemplo. Ela traz a narrativa dela numa sequência de imagens, né? Como eu falei no início, daquela coisa dos frames, como se fossem frames cinematográficos, né? Como se fossem recortes de um vídeo, que conduzem a narrativa em diferentes ações. E ela traz pessoas da própria família para reencenar a própria história dela. Então, ela compõe essas fotografias em torno de uma narrativa sobre ela mesma, mas essa narrativa ela ganha um caráter performativo pela maneira que ela é apresentada, né? Que poderia ser uma ficção, poderíamos chamar de uma ficção. Ela está olhando no espelho, pediu para o marido sentar em tal cadeira, e é uma montagem. Mas tem algo para além dessa montagem, né? Tem algo da própria história, da própria narrativa que ela traz. Eu queria mostrar esse trabalho inteiro. Eu trouxe mais outros 2 slides, que tem mais algumas fotos, mas no site dela... Dá para compartilhar o site? A tela? Você vai compartilhar e você tem que sair desse compartilhamento. Você vai compartilhar onde? Tá. Isso é o quê? Uma página? É uma página.
Aí você, no apresentar agora, tá lá uma guia do Google Chrome. Hum. Isso, essa daqui, tá vendo? Ainda não compartilhou. Ah, compartilhou. Começou, vamos ver. Cadê? É da Carrie Começou? May? Isso. Aham. Tá aparecendo? Tá. Então, eu acho muito interessante toda essa sequência de fotos. Vamos observar aqui com calma. Estão vendo que é uma narrativa simples, né? Talvez de algo do cotidiano, por exemplo. E que ela consegue trazer toda a história, essa sequência de fotografias. Então, assim, eu acho o trabalho dela fantástico. Eu sou muito fã de Carrie Mae Weems. Eu acho o trabalho dela incrível. Depois eu vou compartilhar o site com vocês. E vocês podem dar uma olhada mais com calma. Mas parece que tem uma narrativa simples, né? Que talvez seja, me parece, né? Não sei como chegou até vocês. A história de uma mulher que se separou do marido e depois teve com as amigas, teve com a filha e depois teve bem sozinha. Mas cada foto dessa tem um valor, assim, ela traz algo da vida íntima, assim, e traz essa narrativa. Parece que eu estou assistindo um filme, eu vejo essas fotos e parece que eu estou vendo um vídeo, assim. Você vê uma ação continuada através da fotografia. Então, essa é uma estratégia muito comum de trabalhos da foto performance, de apresentar as obras numa sequência de 3 ações, que estão em sequência, assim, uma sequência de uma única ação em 3 fotografias. Trazer, no caso, esse aspecto da própria biografia do artista para essas obras. Então, você não está fazendo uma performance não é sobre o outro, né? É sobre você mesmo. E sobre você mesmo na fotografia. Então, no trabalho dela, há tem uma quebra do cotidiano, no que a gente pensaria assim, aquela coisa que eu falei, o espaço cotidiano, ele se transforma na fotografia, né? E algumas coisas tomam outros significados. A gaiola, tem a dramaticidade da luz, de como a luz conduz, por exemplo, a fumaça do cigarro, como a luz traz uma dramaticidade para o rosto dela nessa imagem. Então, todos esses elementos pensados previamente dão sentido à foto performance. Traz uma ilusão de movimento também, não é? Principalmente a luz. Oi? Uma ilusão de movimento, a luz. Sim, dá uma ilusão de movimento. Que é algo que eu acho que a sequência de imagens também faz, né? Provoca essa ilusão. Outra característica que é muito recorrente é esse aspecto de desconstrução da figura humana, né, em muitas foto performances.
é uma coisa que é recorrente entre os artistas, né? Eles provocam eles trazem essas extensões para o próprio corpo, transformando a identidade relacionada ao rosto, né? A identidade. Jéssica, Oi. você está mostrando outra página ou não? Ah, não tá aparecendo, né? Peraí, tem que sair. Não. Se você colocasse tudo, iria direto. É só você mandar pro. Manda agora, apresenta de novo. Aparece assim, quando você abrir, se você for mudando de página, aparece assim, apresentar essa página. Aí você apresenta, você vai ter que parar a outra, sempre fazendo isso. Aí só transforma em slide, porque aí a apresentação de slide, porque tá bem pequenininho pra gente. Se puder aumentar, Agora. tá muito. Tenta aumentar só mais um pouquinho. Deixa eu ver se desfigura. Mas tá todo aumentado. Ah, tá todo? Ah, então ok. Então tá dando pra ver. Tá muito pequeno? Não, tá metade da tela. Se você abrir, você vai ver como que tá. Mas tá bom. Então, não consigo ver. Tá 100%? Tá. Clique embaixo em aquela parte de slide, aquele desenho de slide. Vamos ver. Sabe esse desenho que tem de slide? É esse mesmo. Deixa eu ver. Ficou preto a tela. Peraí. Pula para frente. Vamos ver se é o slide. Não, pera. Eu acho que está em outra guia, por isso que ficou preto. Tá em o quê? Agora o slide tá aparecendo? Tá. Agora foi. Mas tá grande? Tá dando para ver. Seria legal maior, mas ok, tá dando para ver. É porque eu não entendi como é que deixa maior. Mas ele está no tamanho de slide mesmo. É o tamanho da foto mesmo. Deixa do jeito que tá, então, Jéssica. Não tem problema, não. Aliás, anterior, o que você tinha feito, que aumentou um pouco. Pronto. Assim? Vamos deixar assim. Certo. Eu vou voltar, então. Um outro aspecto, como eu estava falando, que é recorrente, é a desconstrução da figura humana. Então, o que é isso? Os artistas, eles trazem extensões para o próprio corpo, através de objetos, através de elementos da cena, que transformam a figura humana, né? Trazem, talvez, aspectos animalescos, aspectos até grotescos, que mascaram a identidade através do rosto, né? Como, por exemplo, nesses dois trabalhos, que é um trabalho meu e um trabalho do Paulo Nazaré. Você vê que o Paulo Nazaré ele trouxe galhos no lugar do rosto, então é como se o corpo dele se estendesse através desses galhos, né? Assim como na minha fotografia, que eu fiz essa máscara de colheres de pau, tem aí uma ocultação da identidade da performer, a identidade que a gente tem relacionada ao rosto, e o corpo dela se transforma, né? Se desconstrói esse lugar, talvez puramente humano, e transfigura a imagem. Paulo Nazaré faz isso, é muito recorrente nos trabalhos dele. Nesses outros dois trabalhos, ele também faz isso, né, de trazer esses outros elementos, né, a carcaça de ossos para né, provocar essa ideia de mascaramento. Ele traz muitos elementos. Eu tenho um livro dele aqui, deixa eu pegar. Paulo Nazaré, eu acho que ele é um exemplo contemporâneo muito importante para pensar a foto performance. Ele é um artista que ele vem das artes visuais, né? Ele trabalha muito com a performance presencial também, mas ele tem muitos trabalhos que se relacionam com fotografia,
né? E com vídeo. Então, esse livro dele, Arte Contemporânea no TDA, é um que tem assim, uma série de obras que a gente pode compreender como foto performance. Inclusive, essa fotografia da capa, né? Que você vê que tem aqui essa característica, né? Da extensão do corpo dele através dos objetos que ele traz. E ele mesmo diz, né, que ele traz muitos aspectos assim, da memória, da relação dele com a cidade dele, com a família, esses aspectos políticos, né, ele aborda através desses elementos que ele traz para a fotografia. Para pensar aquela coisa que eu falei da fotografia em sequência. Acho que nesse trabalho ele faz isso, né? O nome desse trabalho é Pão e Circo. Ele traz 3 retratos em sequência, fazendo referência, né, àquela coisa do não vejo, não ouço, não falo, né? Tem um caráter muito político essa foto. E ele usa essa estratégia, né, de retratos com o mesmo enquadramento, em sequência, dando essa ilusão de movimento, do movimento da ação na fotografia. Aqui também parece que tem uma série de frames, são retratos com o mesmo enquadramento, né? E dá para ver, gente, bem? E uma diversidade de ações. Você vê que o retrato dele, tipo, muitas vezes, ele não usa equipamentos de alta qualidade. Às vezes ele faz com o dispositivo que ele tiver, com o celular, e ele consegue, né, integrar esses aspectos da composição fotográfica e da ação performativa. A fotografia que eu mostrei anteriormente, 2011, que ele traz mais uma vez essa extensão para o corpo dele e essa característica animalesca, né? Ele traz um pedaço de um animal para o próprio corpo. Isso se relaciona muito com a estética do grotesco, que é comum também na foto performance. A fotografia anterior também, que ele usa uma carcaça como máscara. Esses detalhes, eles fazem toda a diferença na foto performance. A fotografia da capa, que ele usa uma folha de taioba, que ele mesmo diz que que se a gente for pensar num aspecto da memória, né? É um alimento muito comum na região dele, e ele traz esse alimento para o próprio corpo e faz o retrato. E eu acho muito orgânico o trabalho de Paulo Nazaré, isso é muito interessante. Tem o trabalho que ele foi para os Estados Unidos andando e ele fotografa, né, todo esse percurso. Ele também usa texto nas composições fotográficas. Esse trabalho que ele usa plaquinhas, eles fotografam com placas. Vendo minha imagem de homem exótico. Jéssica, tudo bem? Está me ouvindo? A forma que ele traz o texto, né? O texto não como descrição da foto, mas como parte da composição. Jéssica, a Ana está tentando falar com você. Está ouvindo? Acho que não. Essas são as principais características que eu levantei, diz Marcelo. Marcelo, ele não gosta de falar, não. Eu falei. Estou falando dele, Marcelo, eu estou vendo a cara de Marcelo. Não, a Ana queria falar. Você está sem áudio, sem fone? Mas você estava me ouvindo? É que você estava sem fone, a Ana queria te perguntar algo. Sim. Tudo bem? Tudo. Posso interromper? Desculpa, é porque eu queria entrar no que fala do Paulo. Eu não sei se você lembra, mas eu te encontrei, eu acho, numa mesa do SPA em 2018. Você falou do seu trabalho, não falou? Você falou de Yves Klein. Peraí, qual foi a mesa? Foi aonde?
fui no SPA em São Paulo, no seminário de pesquisa. Sim, 2018. sim, eu estava lá, verdade. Sim, eu Eu falei fui no dele. SPA, eu até pensei no SPA mesmo, no É, SPA, do Seminário de Pesquisa da USP. É que você falou SPA, eu pensei que chique as duas, assim, São Paulo, sim, no SPA. ele estava no primeiro ano do mestrado. Foi, estava começando, e a gente estava as duas de cabelo mais curto. Mas é porque, desde aquela sua fala, me fez pensar várias coisas, e eu estou pensando um pouco dessa coisa dos arquivos, mas como ao contrário, no sentido seu. Os arquivos das performances. E aí, por exemplo, você começou falando disso, da foto performance ter como o alvo, né, o público-alvo, o olhar da câmera. Então, o performer ele faz para a câmera. Quando você coloca o Paulo Nazaré com as fotografias que ele realiza no trajeto, que ele sai daqui e vai até Miami a pé, isso como todo é uma performance. Sim. E aí a gente tem um registro dessa performance. E você está colocando esse registro como foto performance. Não é isso que eu entendi? Então, mais ou menos, porque tem a performance ao todo dele aqui até os Estados Unidos, mas, por exemplo, a ação que ele executa, por exemplo, o ato de segurar a placa, não é necessariamente um registro não é uma ação que ele fez ali para um público, tá? O próprio ato. Sim, mas, por exemplo, tem uma fotografia dele com a Kombi e as bananas já na exposição, por exemplo, que é muito similar com o que eles falam no trajeto, mas tem um outro público ali também. E é isso que eu tô pensando, se é possível considerar um registro, tipo assim, você faz uma performance, você tem o público espectador e você tem o público câmera, então você tem dois públicos, certo? Você, de alguma forma, não ignora aquela câmera, por exemplo, não finge que ela não tá ali, não coloca uma quarta parede. Então você interage com esses dois públicos de forma igual. Nessa forma, eu posso considerar um registro como foto performance, que é o que eu estou entendendo que você fez com o Paulo Nazaré. Ah, sim, sim. Então, eu acho que ele tem várias questões aqui. Claro que pode ter o público, mas a gente precisa pensar o quanto essa composição fotográfica está em harmonia com a ação realizada. Sim, teve a performance inteira dele daqui até os Estados Unidos, mas, por exemplo, essa foto da Kombi, quando eu olho para ela está aqui. Ela não me parece uma foto performance. Eu tô vendo um registro da exposição dele. Uhum. Assim, eu enxergo dessa maneira. É muito tênue, é uma linha muito tênue. Já quando ele traz essa fotografia, eu sinto uma certa harmonia na composição e na ação. Apesar de eu saber que isso aqui foi durante a performance, foi no trajeto dele até os Estados Unidos, me parece que porque tem uma harmonia. Por exemplo, um caráter que é de documentação que a ação realmente foi feita. E essas fotografias do caminho, que você considera foto performance, elas atuam para um grande público como essa forma de documentar que ele realmente fez essa travessia. Por exemplo, tem um artista, eu vou buscar o nome dele aqui, que ele fez uma outra proposta. É um artista que ele fica 5 anos, cada ano ele faz uma ação de um ano completo. Então, ele fica um ano trancado em casa, depois ele fica um ano amarrado com uma amiga, depois são 5 ações de um ano. Nesse ano que ele fica trancado, por exemplo, ele não tem público, mas ele considera aquela ação performativa. A única pessoa, ele tem público eventual, né? Ele chama algumas pessoas em determinados momentos. E tem um amigo que faz uma fotografia de registro e que ele escolhe aquele amigo que ele não tem formação em fotografia exatamente para ser de registro, para ser tipo só para falar como prova que aquilo aconteceu. Mas, por exemplo, eu não sei se você já viu, vou achar e vou te mandar essas fotografias, mas tem algumas que, por exemplo, ele faz meio que só para a câmera, mas é um momento de performance de duração de um ano. Então, como que essa prova de performance de longa duração e a foto performance estão muito imbricadas, assim, sabe? Nossa, realmente é uma linha muito tênue. Mas se a gente for pensar também, a própria obra que a gente vê como foto performance, ela não deixa de ser um registro do que o artista compôs naquele momento, então, independente da duração.
É uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. Mas, assim... Mas eu coloco em xeque a coisa que você... Mas a gente pode concordar que a foto dele na exposição tem da foto dele com a placa nessa... A relação dele é que ele olha para a câmera de uma postura diferente daqui. Aqui tipo, eu numa exposição do lado da minha foto, do lado da minha obra. É uma linha muito tênue mesmo. Mas e quando a gente olha para essa fotografia, por exemplo, existe a dúvida entre registro e foto-performance? Não existe. Mas eu acho que pelo menos que existe, sabe? Não existe, né? Então, tem... Hã? Você desligou o áudio. Desculpa, cortou tudo, ficou mudo. Desculpa, gente. Que estava atrapalhando o microfone. Tem momentos que entra nisso, entendeu? E aí eu fico pensando como que eu vou abordar isso na minha dissertação, por exemplo. Porque eu não pretendo... Meu objeto de pesquisa não é a foto performance, não é o vídeo performance, é o registro da ação, mas como que... Enfim. Vou ler sua dissertação, obrigada. Certo. Mas eu acho que talvez o lugar mais seguro é apontar exemplos em que não haja dúvida, como, por exemplo, nessa primeira foto. Né? Ela é um exemplo que não tem dúvida. As fotos que eu apresentei também no slide. Cadê? Agora eu tenho que compartilhar de novo. Talvez... Opa. Eu acho que um elemento é a intenção. É difícil a gente fazer essa divisão historiográfica, uma vez que a Jéssica já apresentou um olhar anterior em que ela vê como foto performer e as pessoas não necessariamente veem. Mas o que parece, no caso do Nazaré, é justamente a intenção de. Eu acho que isso fala muito. E é importante, gente, vocês que estão construindo a dissertação de mestrado, que vocês também não fiquem escravizados pelo conceito. O conceito que tem que servir a vocês. Eu sei que muitos professores acham isso bom, vai atrás de um autor e conceitua, porque isso é um lugar fácil, não tem muito desafio, e evidentemente já está pronto. Só que eu acho que, por exemplo, toda vez, numa orientação que eu fiz com o Elielson recentemente, eu sempre percebo, por exemplo, que quando você vai falar de performance, você tem toda uma conceituação muito parecida dos anos 60 para cá. Então, o primeiro capítulo, que é o capítulo teórico, ele sempre fica num lugar mais do mesmo. E eu percebo que é um lugar muito confortável para a academia. Então, você vê uma dissertação, você parece que você já viu todas. Porque todo mundo traz uma conceituação muito parecida, que começa nos Estados Unidos, parece que inclusive a performance nasce lá, como se os andinos não fizessem isso, enfim, né, os brasileiros e tal, e aí sempre o recorte temporal é o mesmo. Eu acho que didaticamente, eu como professor, eu sempre vou passar os recortes, claro, para entender o que os estudiosos falam. Mas vocês precisam pegar as palavras pelo chifre. Eu acho que nas artes, que é uma coisa, por exemplo, que eu vejo em alguns trabalhos. Eu lembro que no trabalho da Idila, por exemplo, ela pega a ideia de guerrilha e se apropria dela. E é isso, gente. Se a banca não gostar, troque de banca. É a vida. Né? Se a banca ficar, porque isso... Porque eu acho que as coisas, senão a gente sempre fica assim, você tem que pegar... Eu lembro na minha banca do doutorado, uma das pessoas falava assim, não, você tem que pegar Foucault e destilar Foucault. Eu falei, gente, mas não é o que eu quero. Eu não sou da letras. Foucault, ele vai servir ao meu trabalho, não eu ao trabalho de um... Claro que vocês têm que ir à fonte, vocês têm que colher os conceitos, mas eu acho que a arte, ela tem... O privilégio do PPGAC é ter uma noção viva conceitual. E aí você pega o objeto e vê qual o conceito que se encaixa nele. Senão a gente sempre vai ficar escravizado a um conceito. Você sempre vai fazer o caminho inverso. Não, eu primeiro preciso de um conceito, preciso de algo que já está pronto, e aí eu vou encaixando. E muitas vezes isso fica muito falseado, muito artificial.
né? Ou como diria a Jéssica, que é orgânico, né? Eu lembro que você sempre falava isso. O que é exótico? É uma girafa no zoológico, né? Eu lembro sempre dessa frase. Mas então, você pensar a partir de conceitos, senão vocês vão ficar assim. Gente, leiam dissertações sobre performance, para vocês não verem se é a mesma, muitas vezes a mesma coisa, o primeiro capítulo teórico. Anos 60, performance arte, e aí vai. E sempre a mesma. E aí a gente assim nunca evolui, porque a academia ela está acostumada a olhar de uma forma. Então, se você olha de outra forma, ela vai falar assim: peraí, mas e esse autor? Né? Então, assim, é muito fácil, como aconteceu com o teatro grego também. Então, assim, se você não usa para falar de realismo certos autores, claro, eu não estou dizendo que vocês deixam de usar, mas eu acho que é importante que use a partir da necessidade do seu objeto. Então, por exemplo, sei lá, no caso da Lorena, que ela está pesquisando algum tipo de espetáculo, ou Samuel, enfim, você tem um objeto, né? A Ana Carolina mesmo, ela vai trabalhar alguns grupos. Você tem um objeto. A partir desse objeto, qual o conceito que ele precisa? Senão vocês vão inverter. É mais fácil esse caminho de inversão? Porque já está pronto. Mas qual que é o desafio de vocês? Qual a contribuição que só vocês podem dar? Eu não estou falando de originalidade não, tá, gente? Eu nem acredito nisso. Mas eu acho que é fácil. Então eu pego Foucault, e Foucault cabe biopolítica. Eu vou falar só disso. Eu pego Bauman, e pronto, já entendi sociedade de consumo. Então eu nunca tensiono as propostas. E é claro que muitos professores vão querer isso, porque é a linha de pesquisa, já está pronto, é fácil, mas aí qual é a sua contribuição? Por isso que quando a Jéssica falou assim, mas existe fotógrafo encenador? Se você está dizendo que sim, se você vai criar essa palavra, se você vai se apropriar, se você vai discutir, né? Os artistas já estão falando sobre foto performance há muito tempo. A gente vai negar? Igual muita gente falando de teatro virtual. A gente nega, a gente pode até criticar, a gente pode falar do mal que isso causa, mas você vai negar? Você não vai entender que hoje é outra época? A gente sente e chora em cima, né, do conceito, ou a gente cria novos conceitos? Se não for assim, a sociedade não vai mudar. Alguém escreveu alguma coisa aqui rapidamente. Vina, sim, muita coisa pode ficar. Obrigado, Vina. Eu fui obrigado a escrever isso. Fui escrever o seu trabalho e fiquei me sentindo obrigado a delimitar o que é performance. Eu acho assim, delimitar o lugar, eu não estou dizendo que vocês não têm, não é assim, anarco-punk, não. Vocês podem delimitar sim, tá? Mas delimitar e dizer assim, a partir de agora, entende? Mas delimita. Mostra para o público que tem... Eu, por exemplo, estou fazendo um artigo agora, que eu falei assim, não vou falar de tal coisa. Eu fui convidado para escrever... São 5 narrativas de sauna, de garotos de programa que trabalham em sauna. E aí eu falei assim, não vou entrar para falar sobre a sauna do corpo negro, porque existe uma coisa já falando, não vou falar sobre a prostituição feminina, que não cabe. Então eu vou dizendo que eu não vou falar. A dissertação de mestrado não é só o que vocês vão falar, é o que vocês também não vão falar. Vocês vão falar, escapa ao escopo do trabalho. Por exemplo, eu sei no meu artigo que eu não poderia falar do corpo do garoto de programa de sauna quando ele é negro, porque eu sei que tem ali uma objetificação, eu sei que eu não daria conta de falar, é óbvio que existe aí um lugar subserviente, racista, papapá. Então não cabia eu falar assim, olha, não vou entrar nisso, assim como não cabia eu falar do corpo prostituído feminino, porque eu não dava conta naquele momento. E é isso que vocês vão fazer. Vocês vão dizer, eu vou falar isso e vou falar. E vocês precisam mostrar para o leitor que vocês sabem. Eu sei que existe uma teoria da performance dos anos 60, eu sei que existe uma... Né, vocês vão dizer, vocês vão delimitar, vocês vão dedicar algumas páginas, 5, 10 páginas a isso, mas vocês vão dizer, não é esse o foco. Eu vou já, entende? Vocês deixam claro para o leitor, e vocês podem até indicar, para quem quiser ler sobre isso, leia tal coisa, ler sobre aquilo, leia tal coisa, mas eu vou falar disso, porque senão, gente, sinceramente, e nada contra as outras áreas, mas parece que é como a gente fica escravizado a um discurso que não é nosso, e aí a gente só terceiriza, né? A gente sempre tem que sair da nossa área, ao invés de se apropriar das palavras, enfim. Poxa, sim, muito caro.
Sim, exato. Você precisa colocar a base de conceitos, isso é óbvio. E se não tiver, você constrói. Perdão, Jéssica, continue, perdão. Não, eu já estava finalizando, mas no iniciozinho você falou uma coisa que eu acho que assim, fecha as dúvidas. Como eu até comentei, né, que a fotografia, ela tem em si um caráter performativo. Mas o que faz de uma obra uma foto performance é você previamente pensar essa performatividade, ou seja, né, pensar previamente na criação, tá na intenção do artista, né, em expor, em criar ali a foto performance. Pode perguntar, Samuel. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu entendimento da foto performance enquanto linguagem, como é que você caracterizou, delimitou, enfim, os aspectos assim. Espera ainda. Não é porque eu tenho. Tá, é porque eu ia ler, mas não vou ler, não. Então, eu delimitei, não. Eu coloquei a foto performance como uma linguagem artística independente. Ou seja, a foto performance, primeiramente, ela acontece quando a ação performativa ela é pensada especialmente para ser fotografada, quando essa ação performativa ela é pré-produzida, pré-pensada para ser concebida, e quando a fotografia e a ação performativa estão em harmonia na composição da obra. A delimitação que eu trouxe foi mais ou menos essa. Ficou claro, Simão? Ficou. A foto da sua mãe, ela entra em um aspecto desse, ou em todos eles? Não, a foto da minha mãe eu não considero foto performance, mas ela me traz o gatilho de pensar a performatividade como algo próprio da fotografia em si. Eu vejo nela algumas características performativas, mas para mim é uma fotografia de arquivo, para mim é uma fotografia de álbum de família. Entendi. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Gente, então é isso. Assim, finalizei. Eu vou enviar para vocês o link. Eu mandei aí o link do site da Carmen Wims e eu vou mandar o do meu site. Aí tem uma aba de publicações que tem minha dissertação e outros 2 artigos. Aí vocês podem baixar lá para ler, se vocês tiverem interesse. E é isso, obrigada. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa. Ô, Jéssica, pode fazer uma pergunta? Claro. Não, primeiro te agradecer, assim, pela disponibilidade, que eu acompanho o seu trabalho à distância, eu sou meio fãzinha, assim, você bota... mas a gente nunca se fragou, então eu estou gostando muito de te ouvir. Eu fiquei viajando aqui num negócio, que eu comecei a trabalhar com foto performance nesse ano, e aí veio essa discussão que você trouxe, né? Muita gente me questionando se aquilo era foto performance, ou se era outra coisa. E aí você falou, você trouxe essas referências dos anos 70 e dessa palavra, né, enquanto um conceito que vem mais para os anos 90, e eu me deparei com o trabalho da Lígia Pape, A Língua Apunhalada, que ela chama de poesia visual. E aí eu comecei a fritar, velho, nessa ideia de poesia visual. E aí eu queria saber o que você acha, assim, disso aliado à foto performance, sabe? Dessas duas palavras andando juntas, ou se você vê como coisas que são bem distintas, ou se elas estão nessa mistura aí de coisas que estão acontecendo. Nossa, eu acho que está junto, sim. Eu acho que em alguns momentos da minha dissertação eu falo de uma imagem mais poética. Então, eu vejo muito, muito isso. Acho que a poesia em si, o texto poético, inclusive, ele está até no processo, está nos meus processos de, às vezes, escrever poesia e depois aquilo virar imagem. Então, acho que tem tudo a ver, poesia visual, poética visual. Eu acho que está muito interligado. E uma coisa que a Lued Luna fala, que eu acho que serve para quando alguém te questionar se você faz a foto performance ou não, que não é foto performance, ela fala assim: primeiro você diz que é, depois vira, entendeu? Não importa. Quem te perguntar, você fala, eu faço foto performance, e é isso. Primeiro você diz que é,
Então entendeu? É você que vai dizer, não é os outros que vão denominar seu trabalho. Porque tem um negócio que eu achei interessante dessa coisa da poesia visual, e aí eu fui pesquisar, sei lá, coloquei no Google, poesia visual. E aí me veio uma coisa que eu achei muito interessante, que veio muito trabalho com grafite, com picho, veio bem estéticas desse lugar, e eu achei isso muito interessante, pensando nessa aliança, né, entre foto performance e poesia visual. Eu falei, você olha, acho que tem a ver também com os lugares de fala, assim, né, esses lugares que a gente ocupa socialmente. Aí, não sei, me pareceu uma aliança interessante, assim, de ver, mas brigadaça. É muito interessante. E eu acho que se a gente até pensar na etimologia da palavra, tipo, poesia visual, talvez poesia vem de escrever visualmente. E a fotografia, etimologicamente, a gente também vem de escrever, né? Tipo, foto, luz e grafia, escrever. Então, escrever com a luz. Quando você fotografa, você está escrevendo com a luz. Então, é uma poesia visual, né? Sem dúvida. Obrigada. Mais alguém, gente? Bom, a minha dúvida, Jéssica, é como que você passou no doutorado da UFMG e não foi assumir o doutorado? Não expõe! Depois a gente conversa sobre isso, tá? Eu brigo com você pessoalmente. Bom, eu queria agradecer muito você por ter aceitado o convite. É a segunda vez que você participa. Espero mesmo que a sua pesquisa seja publicada, né? Acho que é um importante material, né? Espero que, né, assim, que você consiga encontrar editoras que consigam publicar o seu material, porque é para justamente a gente ter um olhar acadêmico sobre esses trabalhos artísticos, tá? Enfim, seu certificado eu já mandei, e de alguma forma talvez eu chame você de novo, se você puder, para falar na graduação sobre fotografia, especificamente, tá? Eu também vou adorar. E a gente conversa depois sobre as reverberações, enfim. Obrigado, viu? Mesmo, por tudo. Eu que agradeço a todo mundo pela atenção, pelos comentários, pelas indagações, foram muito importantes. Eu mandei meu site, meu Instagram, se vocês quiserem me seguir para a gente se conectar. E eu queria ver se todo mundo podia aparecer para eu tirar um print. Jéssica, antes de você ir, eu tinha uma pergunta. Fala! Pegando esses parâmetros que você listou para o Samuel, né, o que você entende pela foto performance, o que você acha da fotografia de espetáculo? Ela entraria como foto performance? Nossa, eu amo fotografia de espetáculo, inclusive já faço há muitos anos, e eu acho que meu interesse pela fotografia de espetáculo vinha desse desejo, assim, de produzir algo performativo. Eu acho que fotografia de espetáculo é registro. Eu encaro como registro. No meu site até tem uma aba com fotos de espetáculos que eu fiz, isso desde o início, assim, quando eu comecei a fotografar, e aí me cativava muito. Então, eu acho que vem daí, né? Vem um pouco daí, se a gente for pensar na produção de imagem. Mas eu acho que foge um pouco, por exemplo, de aspectos do cotidiano, não tem como ser foto performance, porque ali não tem, talvez, a biografia do performer, né? Ele é um espetáculo, e é um registro de espetáculo. Obrigado. Nada. Mais alguém? E aí, fotinha? Não tá aparecendo todo mundo. Eu acho que tem gente que está com dificuldade na internet. Tá quase. Ricardo, você aparece? Aqui. Tô aqui. O Ricardo é o que nunca aparece. Não vai ter jeito. Gente, a internet de Ouro Preto é uma porcaria. Não dá. Tirei, gente. Obrigada. Obrigado, viu, Jéssica? Tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. E aí eu mando para você a gravação, tá bom? Tá bom. Foi um prazer, gente. Obrigada. Tchau. Obrigado, gente.